Queridas e queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós, amém? Meu nome é Zilda Mendes, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Estou muito feliz com o YouTube porque ele está encaminhando os vídeos para outras pessoas e eu quero falar que eu estou muito feliz, gente. É claro, né? Eu já falei para vocês que meu canal é muito novinho, ele é tão novinho, que quando subiu assim todos os dias vinha assim, ó, 2 visualizações, 1, 3, né? E aí um dia eu, acostumada, né? Já há mais de 3 meses, aí eu coloquei lá, tinha 22 visualizações. E eu fiquei assim, falei, oi? 22, e eu fiquei emocionada, gente. Já agora, né, já chegou até 80, mas assim, ainda é pouco, mas já tem 17 inscritos. Então, gente, me ajuda aí, vai colocando o seu dedinho assim, deixando aquele like que fica aqui embaixo. E também tem um sininho, que você pode estar clicando no sininho e você coloca lá todas as vezes que eu deixar um vídeo novo, o YouTube ele te avisa que é um vídeo novinho do forno. E aí você pode estar ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo da palavra do Senhor, e também as outras pessoas que você enviar esse vídeo, tá legal? Então eu conto com vocês, tá bom? Deixa o seu like agora já no momento, gente. Hoje eu quero aqui contar para vocês que todos os dias a gente aprende alguma coisa. Todos os dias nós temos algo novo na nossa vida. Ainda mais com as redes sociais, né? Porque hoje você pode saber de tudo que está acontecendo nesse mundo. E tá tudo bem, né? Então, eu quero falar para vocês. Mas antes, eu quero ler aqui a palavra do Senhor em Colossenses 3, o primeiro versículo, que diz assim, ó: portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra. Por que hoje eu li esse versículo de Colossenses, gente? Porque veja bem, às vezes eu vou tirar por causa do reflexo, meu óculos ele não tem aquele vidro que não vê as coisas, né? O meu vê. Então fica batendo a line aqui no óculos e não fica legal. Por isso que eu tiro. Então, hoje em dia a gente olha as coisas nas redes sociais, a gente fica por dentro de tudo. E cada dia que passa você aprende mais. Você aprende, é claro que nem, porque a palavra diz aqui assim, que a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Então, tem gente, se vocês assistem, vê pregações, vê coisas do tipo, vocês vão ver que eu não tô mentindo. Então, tem coisas, tem pessoas grandes que fala da Bíblia, gente, ele fala ao revés, ele distorce a palavra do Senhor, e nós temos que estar muito atento. Nós temos que ser como aquele cego Bartimeu, que quando o Senhor falou para ele assim, ó, vai, né, porque você já está enxergando, ele começou a enxergar tudo. Ele começou a ver coisas, sabe, que ele não tinha visto antes. E é assim que nós temos que falar, Senhor, que eu veja as coisas espirituais, que eu veja a realidade do Senhor, que eu não seja enganada
por falsos profetas, por falsos, né, pessoas que pregam a palavra, né? Não vou falar assim, não, mas então, assim, às vezes nós estamos aqui ouvindo algo e a gente fala, gente, isso é certo? Outro dia mesmo eu estava vendo alguém, né, pregando a palavra e falando assim, ó, que nós não precisamos de ir na igreja, né, para para ouvir a palavra ou gente, não vou falar que ele está errado nem que ele está certo, mas às vezes a gente lê algo aqui na Bíblia e a gente não entende. Aí a gente chega lá na igreja, aquele pregador lê a mesma coisa e ele destrincha, ele sabe, ele explica cada detalhe. E aqui na Bíblia tá claro aqui em Colossenses falando que nós não temos que buscar as coisas desse mundo. Porque as coisas desse mundo podem nos matar, podem nos enganar. Mas as coisas do céu ele não engana. Porque ele é verdadeiro, ele é a verdade. O Senhor diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tem outra passagem na Bíblia que diz que o Senhor Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele está dizendo que ele é a verdade, que ele nos liberta, então vamos pedir para que o Senhor venha nos libertar. Todo santo dia vamos pedir para que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, venha abrir a nossa mente, venha abrir os nossos corações, os nossos ouvidos espirituais. Porque a partir do momento que você é liberto, que você conhece a verdade, porque a verdade é o próprio Jesus, ele te dá vida e é vida em abundância. Ele fala, se creres em mim, ainda que esteja morto, viverás. Então, se ele fala que ele é a ressurreição, ele é a vida, ele é a verdade, gente, vamos buscar as coisas do céu. Porque cada dia que passa, nós estamos numa época que cada dia que passa, nós estamos mais próximo da volta de Jesus. Nós estamos mais perto de estarmos na presença do Senhor, aqueles que buscam, que crê, que aceitou Jesus, que levantou sua mão, aceitou Jesus, falou que ele é o seu suficiente Salvador. É esse Deus que nós temos que buscar. É esse Deus que nós temos que clamar. É esse Deus que nós temos que crer. Porque Jesus ele já foi lá na cruz do Calvário. Ele já deu a sua vida pelos nossos pecados, pelas nossas mortes, né? Porque nós não merecíamos estar aqui, mas nós estamos. E eu quero dizer para vocês, gente, que nós temos que buscar somente a verdade. Gente, eu quero dizer para vocês que desde cedo, desde a hora que eu acordei, eu tô com muita dor de cabeça. Ai, mas eu creio que é porque eu não tomei café, gente, eu sou apaixonada em café. E eu ainda não tomei o meu cafezinho, né? Então, eu creio que é por isso, mas é amém, glória a Deus por isso. E eu vou só tomar meu cafezinho mais tarde, né? Mas agora, no momento, eu tô aqui falando que nós temos que buscar as coisas do céu. Porque o Senhor Jesus, ele já está lá preparando um lugar para nós morarmos com ele. Um lugar, né? Gente, você já viu quando um casal, quando eles são bem preparados, eles planejam o casamento deles? Eles, às vezes, eu conheço pessoas que ficam anos. Tem pessoas que não, mas tem pessoas que ficam anos, né? Buscando preparar, né? O melhor lugar, o melhor vestido, a melhor viagem, as melhores comidas, né?
Então, quando Jesus falou assim, olha, eu vou preparar lugar, vou preparar a festa celestial ou celestiais, não sei, me corrijam aí, né? Então, é, ele falou, eu vou preparar lugar e vou vir buscar vocês, porque eu sou o noivo e vocês, igreja, é a noiva. Então nós também temos que estar preparados, mas Jesus foi preparar lugar para nós lá na glória. Ele fala bem claro, ele deixa assim, sem sombra de dúvida, que ele foi preparar lugar para nós. Nós temos que buscar as coisas do céu. Porque dessa terra aqui, gente, a palavra mesmo diz assim que tudo ficará. Ele fala assim que nada disso aqui nós vamos levar para a glória, nada. E ele fala mais, ele fala assim, ó, não ficará pedra sobre pedras. Assim diz a palavra do Senhor. E eu ouço muito testemunho, gente, ontem eu ouvi um testemunho de um rabino, né? Eu já falei para vocês, experiência quase morte, ou EQM, né? Então, essas experiências eu gosto de ouvir para eu saber como que eles veem o Senhor. Gente, eu fico maravilhada quando eu vejo eles contando como é o céu. E ele contou, né, que ele não acreditava que Jesus era né, que era o Messias e tudo mais. Ele não acreditava em nada. Eles só acreditavam no Velho Testamento. Eles acreditavam que Jesus ainda ia voltar, tal. Ele conta assim. E aí, quando isso aconteceu, quando ele teve uma experiência quase morte, aí a esposa dele até chama Miriam, eu esqueci o nome dele, mas enfim. E aí ele já é um senhorzinho, e ele contando que quando ele acordou, né, só que ele, no mundo espiritual, ele viu Jesus. E tudo mudou na vida dele. E ele falou, gente, eu esperava o Messias vindo, mas ele já veio. E ele só queria contar, mas ele dizendo ele que não tinha forças para contar, enfim. Gente, isso é muito bom. Eu sou doida para ver Deus, assim, eu sei que não vou ver a face dele, né? Mas eu sou apaixonada em pensar que eu vou ver ele ainda aqui, sabe? E amém por isso. Então nós temos que também pensar nisso, nós temos que pensar como que vai ser a nossa vida lá na glória, amém? Então essa palavra que eu quero deixar para você refletir, em nome de Jesus.